Bem, boa noite a todos aqui presentes e boa noite aos amigos que sempre nos acompanham, nos prestigiam através do nosso canal do YouTube, como também através do Facebook. Nós estamos em mais uma semana de atividades e, consequentemente, dando continuidade a esse trabalho que a gente vem há tanto tempo realizando, que é trazer a mensagem da doutrina espírita para que a gente possa, de alguma forma, consolar corações, levar as pessoas ao entendimento, porque sempre tenho dito que o espiritismo não é uma religião propriamente. O espiritismo é uma doutrina. Ela tem todas as bases fundamentadas numa realidade que tanto é vista dentro do aspecto espiritual, como dentro do aspecto científico. Allan Kardec, ele era uma pessoa muito lúcida, era um homem da ciência, um professor, um mestre, um homem que mexia muito com vários caminhos, ou por vários caminhos da ciência, e ele se aprofundou dentro do conceito da doutrina, sabendo e vendo aquelas manifestações que aconteciam na sociedade como um todo, e tudo aquilo fez com que ele, de uma maneira muito lúcida e consciente, passasse a observar aqueles fenômenos, quando ele dizia que todo fator de natureza inteligente advém de um princípio inteligente. Se aqueles espíritos, eles tinham, claro, cada um da sua forma, essa capacidade de interagir com o plano espiritual, aliás, com o plano físico, através do plano espiritual, ele considerou isso como algo que precisava ser analisado e ser visto com muita coerência, e assim ele fez. E foi construindo da maneira que pôde, toda uma realidade, e o Livro dos Espíritos não é um livro doutrinário. Ele não tem esse perfil. É um livro de perguntas e respostas, dando a nos entender que a vida não é outra coisa senão perguntas e respostas. Todas as vezes que a gente penetra nesses meandros da espiritualidade, a gente vê o simbolismo e o significado. E tem uma coisa muito interessante, pela lucidez e a coerência dele, por ser um homem de uma inteligência sublimar, ele faz a primeira pergunta aos espíritos, aos eventuais espíritos, que é Deus. E ele não se contentou apenas com uma única resposta. Essa resposta foi dada em coletivo. Espíritos de vários lugares, através dos médios, deram a ele a mesma resposta, nos afirmando uma coisa que até então o mundo não tinha, um certo entendimento acerca do que seria o que era Deus. Porque a gente tem um Deus muito mais humano do que uma deidade. O Deus que nós conhecemos, ele é mais nós do que propriamente Deus. Eles chamam de um Deus antropomórfico. É um Deus que tem toda uma característica de um ser poderoso, superior, capaz de tudo. Claro que nós sabemos da grandeza de Deus, mas o próprio Humberto Rodan dizia: que consciência é essa que cabe Deus? Nós não temos a menor ideia do que seja Deus. Por quê? Porque Deus está muito acima da nossa capacidade de entendimento. Jamais a gente vai ter. Talvez seja necessário ou necessárias milhares e milhares de viagens, de reencarnações, para que a gente possa um dia chegar próximo da sua grandeza, do seu entendimento. E aí ele diz: Deus é uma inteligência. Uma inteligência é uma coisa que move a vida. Veja que o princípio inteligente é a natureza do espírito, porque nós fomos criados dentro de uma realidade onde tudo parte, como dizia Carl Sagan na sua série Cosmos,
a parte primitiva da essência. E ele fazia uma colocação muito importante, porque ele dizia: tudo vem dessa realidade, uma realidade totalmente incognoscível, jamais compreendida pelo homem. Quando eles penetraram nesses particulares da ciência, eles se perderam, como a ciência hoje não tem a noção. A gente estuda o átomo, ninguém nunca viu o átomo. E o átomo é o tijolo da criação de tudo. A matéria como um todo, ela é formada por uma estrutura chamada átomo. Para você ter uma ideia, são pouco mais de 100 átomos que constituem todo o tecido do universo. No universo esse que nós não temos a menor ideia do que seja. Mas ele disse que tudo parte, como eu disse, de um estado que ele chamou de estado absoluto. O que é o estado absoluto? É uma coisa plena. Nela não cai nenhuma contestação, nenhuma mudança. O que é absoluto é absoluto. E ele dá uma ideia mais romântica, dentro da nossa conceituação, de que esse estado absoluto era o estado do amor pleno, o amor incondicional, como nós vamos ver, e é o tema de nossa palestra. Um amor que não se submete a nada, absoluto. Mas para que esse estado absoluto ele tivesse um sentido, ele cria o ser absoluto. Aí ele já individualiza alguma coisa da sua grandeza. O que seria esse ser absoluto? Somos nós, cada um na sua individualidade. Mas para que esse ser absoluto, por sua vez, tivesse uma ideia do que seja uma realidade de vida que precisa ser vivida, ele construiu ou nos deu uma consciência. A consciência é toda a nossa realidade, é nossa essência espiritual. Nós somos uma consciência, não mais do que isso. Por isso que a gente perde tanto tempo numa experiência como a nossa, se a gente não der valor a essa realidade. Eu sou uma consciência. Eu vim aqui para ser e não para ter. Ser é a essência, base da consciência. E quando Deus nos dá, com toda a sua bondade e grandeza, essa possibilidade de nos fazermos ser o que somos e crescer, ele coloca tudo dentro de um limite, que é um corpo físico perecível, que é esse corpo que nós temos. E aí ele reduz todo o tamanho da consciência a uma realidade que ele chama de mente. Nós somos uma mente que vive dentro de uma consciência, de um ser absoluto, de um estado absoluto. Isso é o amor de Deus. É toda a criação. Mas aí é um fato muito difícil de ser entendido por nós. Quando a gente, dentro de uma estrutura que a gente precisa nela viver, porque para que nós possamos estar aqui, nós precisamos de uma série de fatores que vão se agregar à nossa experiência. Dentre elas, nós precisamos de uma família constituída por um pai e por uma mãe. Ocupamos temporariamente o útero de nossa mãe para construirmos um corpo que será o material de trabalho dessa nossa experiência. Tudo isso é fruto desse amor. E aí nós começamos, a partir do momento que damos os primeiros sinais de entendimento, entre aspas, desse mundo, nós começamos uma história de vida totalmente subjetiva. Não existe nada de concreto nessa existência. Veja como a gente para pensar. E você vai se perguntar, quem sou eu? E você não tem uma resposta. O próprio filósofo já dizia, eu só sei que nada sei. Nós não sabemos. E aí a gente cria uma coisa perigosa, que nos atrapalha muito, o que ele chamou de ego, o eu sou. Na individuação, a gente começa dentro de um sistema heterogêneo, buscando um estado homogêneo, para que a gente possa estabilizar-se dentro de um equilíbrio emocional, que é a vida que a gente vive. Essa é a realidade. Então ele diz aqui que a base do espiritismo não é o medo nem o castigo,
é o amor incondicional. É desse amor que a gente vai falar, porque o nosso tema é a visão espiritual do amor. Veja que aqui eu faço uma distinção. Porque nós amamos como seres humanos dentro de um contexto totalmente material. A prova é tanta que a gente muitas vezes diz: eu amo tanto quanto eu sou amado, como se o amor fosse um instrumento de troca, aquilo que a gente dá na medida que a gente recebe. E não é esse amor que a gente hoje vai ver. É um amor bem diferente desse. É o amor que está lá na criação, no estado absoluto. Porque o amor, ele tem dois grandes adversários: o orgulho e o egoísmo. Ele não permite, muitas vezes, que a gente mergulhe na sua essência, porque o orgulho e o egoísmo servem como se fosse algo que nos prendesse, um anteparo que não nos deixa ser livres para amar. A gente tem medo de amar. Sabe por quê? Porque a gente ama na medida que quer ser amado. E a gente tem medo de dar sem receber. E aí a gente vai, com certeza, viver essa roda viva de idas e vindas nos processos reencarnatórios para aprendermos unicamente a amar. A gente só está aqui por esse motivo, amar. Mas como é que eu posso amar se eu não me amo? Como é que eu posso dar aquilo que eu não possuo nem sequer para mim? E aí a gente vai começar a verificar, dentro desse nosso momento, essa importância desse amor. Então, o Espiritismo, ele respeita em todos os contextos o livre-arbítrio de cada um. Nós não vamos aqui querer ser o dono de uma verdade absoluta, porque ela não existe. Então, por isso, ele não impõe dogmas nem rituais para tentar fortalecer a sua crença. Porque nós sabemos que as religiões e muitas doutrinas, elas criam métodos para aprisionar aquele fiel. As casas espíritas, elas não são lugares de doutrinação. Elas têm o propósito de mostrar realidades que precisam ser vistas dentro da ótica de cada um. É como se o Espiritismo fosse um grau para aumentar coisas que muitas vezes não são vistas a olho nu. Então, hoje eu tenho uma ideia do que seja a doutrina. Por quê? Porque eu experiencio ela no meu dia a dia. Certo momento de minha vida, eu estava muito perdido. Eu era um jovem estudante universitário e eu realmente estava em grande conflito de natureza íntima e também no contexto mais das minhas relações. E uma das vezes que eu voltava da faculdade, eu entrei numa igreja que estava vazia. Minha mãe, por ser uma mulher extremamente religiosa, eu herdei dela essa vinculação religiosa, apesar de não ser um frequentador assíduo. Mas naquele dia eu estava precisando conversar com Deus. E ali sentei, a igreja estava vazia, e eu comecei toda a minha narrativa. E não era pouca coisa, foi mais de 1 hora, perguntando a ele por quê. Por que eu estava passando por aquilo? Que mal eu havia feito por merecer tudo que eu estava merecendo ou vivendo? E quando eu saí daquela igreja, como se fosse um sinal a ser dado, mediante tudo que eu pensei, eu encontro uma mulher na porta dessa mesma igreja com uma criança no braço pedindo esmola. Eu não sabia dos dois quem precisava mais de uma esmola. Se era eu a esmola espiritual, pelo que eu estava sentindo, ou se era ela pela esmola material, pela fome que ela passava. Tanto ela como aquela criança. Mas aí me acendeu uma luz, como se fosse um sinal. Bem, eu sei mais ou menos o que se passa comigo e quero aqui talvez entender o que se passa com ela.
Mas o que é que essa criança está fazendo nessa história? Que destino é esse? O que leva uma criança a começar uma história de vida nos braços de uma mãe, implorando por algo que precisa para comer? Por que Deus errou aqui? Será que esse Deus que eu tanto pedi, por quem tanto eu implorei, ele não é o Deus dos iguais? É um Deus que tem filhos diferentes? E aí eu parei e disse, não. Essa história, ela não começa aqui. Essa história vem de algum lugar. Nós não estamos aqui pela primeira vez. Todos nós somos herdeiros de um passado que, graças a Deus, ele está de alguma forma mantido em um sigilo, porque nós não temos a capacidade de suportar os nossos erros do passado. Eu recentemente atendi um jovem, uma pessoa já adulta, e ele dizendo a mim que era uma pessoa boa, ele era um bom filho, ele era um bom pai, um bom esposo, amava o trabalho dele, gostava muito de ajudar as pessoas necessitadas, mas ele tinha um defeito. Ele tinha uma vida dissoluta. Ele tinha relacionamentos fora do casamento. E aí ele me pergunta, o senhor como espírita, acha que Deus vai me condenar por essa falta, se eu tenho tanta coisa positiva? Eu digo, mas Deus não vai me condenar, porque Deus não julga. Deus nem julga, nem absolve ninguém, porque senão ele seria um juiz e ele deixaria de ser Deus. Quem vai lhe julgar é a sua própria consciência. Mas preste atenção no que está acontecendo. É muito fácil a gente fazer as coisas que convergem para a gente. Difícil a gente lutar contra aqueles fatos que nos impulsionam ao lado contrário. Talvez você esteja nessa existência exatamente para lutar contra isso. Talvez seja isso o significado dessa sua encarnação. Essa fraqueza que você tem pelo comportamento que você apresenta. E eu acredito muito nisso. Por isso que eu sempre tenho dito, o sofrimento leva o tempo que durar para nos ensinar o que ele precisa nos ensinar. Então, todas as vezes que você estiver diante de um sofrimento, diante de uma dor, de um conflito, procure saber o que é que ele está querendo lhe dizer. Tem sinais aí. Porque Deus não nos colocou aqui na condição de pessoas perdidas, nem desencontradas. Tudo isso está nesse amor, que é a essência de tudo. Agora, o que é que faz? O que é que falta para nós? Descobrir aonde está esse amor. Descobrir esse Deus existencial. Porque Deus não age por nós. Deus age através de nós. Por isso, conhece-se, disse ele, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Essa transformação moral traduz tudo que seja o sentido do amor, mas o sacrifício que é feito para evitar as más inclinações. Foi isso que eu finalizei dizendo a esse jovem, essa pessoa. Então, procurar ser sempre uma pessoa melhor. E o amor é com certeza tudo que nós mais precisamos para adiantarmos o nosso processo evolutivo. Veja o que disse Allan Kardec. Enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, como dissemos, ele utilizará sua inteligência e seus conhecimentos para satisfazer suas paixões e seus interesses pessoais. Veja que coisa interessante. Porque quando a gente se refere ao amor, a gente sempre traz como coadjuvante a paixão, o desejo. Será que o amor é paixão e desejo? O desejo é insaciável. Ele não tem limite, a não ser quando ele provoca a sua resposta natural pelo excesso que você tem em usá-lo. Eu tenho desejo de comer e eu começo a comer
compulsivamente e aquele excesso me fará mal. É o desejo. E a paixão, ela é passional. Ela tem uma ligação com o outro. Então ele diz aqui, enquanto o homem estiver usando essa inteligência no contexto do amor, sendo levado por esses fatores, ele não vai alcançar os seus objetivos. Não se importando em prejudicar seu semelhante e até mesmo destruí-lo, porque assim nós somos. Eu dou na medida que recebo. Eu agrido o quanto sou agredido. Eu odeio o quanto eu sou odiado. Uma das coisas que eu aprendi depois desse tempo é que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. E a partir de então eu aprendi uma coisa: ser o máximo de mim mesmo. Se tem alguma coisa que eu preciso resolver na minha vida, dentro de mim, não importa o que esteja no meu entorno. Se eu for uma pessoa bem resolvida, tudo no meu entorno terá repercussão dessa decisão minha, dessa resolução que eu tomo. Se você é bom, você atrai tudo que é bom. Porque o mal atrai o mal, o bem atrai o mal, são as leis naturais de atração. Somente quando, por meio do progresso moral, o homem dominar seus sentimentos pobres, esses sentimentos que estão vinculados ao que nós dissemos, o orgulho, o egoísmo, ele conseguirá ampliar sua felicidade na terra, podendo então desfrutar da paz e da felicidade, tudo em nome do amor. Olha que conceito, o que a orientação Allan Kardec nos traz dentro desse sentido. E há religiões que se constituem em instrumento dos poderosos do mundo para a manipulação das massas, de conformidade com seus interesses pessoais ou grupos a que pertencem, foi o que nós dissemos. A submissão é de suma importância para tais religiões e o maior pecado é a desobediência. A gente vê isso, a gente está vendo isso hoje. A desvirtuação de uma coisa tão poderosa e tão importante pela forma como ela está sendo conduzida e mostrando. Eu sempre tenho dito, se Jesus tivesse se preocupado com as massas, eu acho que o Sermão da Montanha seria no Fantástico, no dia de domingo. Mas ele fez o Sermão da Montanha para 5, 6 pessoas que não sabiam nem o que estava acontecendo ali. Mas ele no final disse, tudo passará, mas as minhas palavras jamais passarão. Pode acontecer o que acontecer, mas o que eu tenho de positivo e deixei como marca positiva, isso não vai desaparecer. É isso que ele quer mostrar. O espírito evolui através da ação constante nos dois mundos, tanto o mundo material como o mundo espiritual. Por isso que eu fiz essa contextualização da visão espiritual do amor, porque a gente, como eu disse, a gente vê apenas o amor dentro do contexto material. Utilizando sua bagagem do passado, segundo ele disse, interagindo com o meio presente e recebendo inspiração superior para perceber o gene da perfeição, aquilo que nós dissemos, no estado absoluto, que possui em si mesmo. Nós somos perfeitos, apesar de termos atitudes imperfeitas, mas a nossa natureza é perfeita, porque nós somos a consciência de um ser absoluto, de um estado absoluto, que é Deus. Deus não criaria nunca um ser imperfeito mediante a sua perfeição. Criador e criatura significam a mesma realidade. Então, e assim seu próprio futuro evolutivo, que será numa luta constante entre o bem e o mal, vai depender de quê? Das suas escolhas. Tudo está dentro desse contexto. Porque quando Deus nos criou dentro dessa condição absoluta, a coisa mais importante que Ele nos deu foi a nossa liberdade. Nós somos livres. Claro, dentro de um contexto onde Ele, com certeza, é a essência de tudo. Mas o que é que essa liberdade nos faz?
acreditar que a gente pode aquilo que está na nossa vontade através do nosso alcance. Se eu escolho bem, eu vou ser sempre fruto do bem que escolhi. Caso contrário, eu estarei sempre envolvido com o mal. E quando ele coloca o livre-arbítrio nas nossas mãos, ele diz assim, olha, você escolhe o que você quiser. A sua vida, a partir da criação, será toda voltada para as escolhas a partir do momento que você atinge um nível de consciência. A consciência é quando você tem uma ideia do que você é. E essas escolhas, elas vão nortear toda a sua vida. No início, você não terá tanta liberdade por elas. Eles chamam de heteronomia. É a nossa fase da infância. Então, as nossas escolhas são todas voltadas para a nossa mãe e para o nosso pai. Eles vão ser os grandes norteadores do nosso projeto de vida. Ora, se eu reencarnei precisando corrigir algumas falhas que foram cometidas na experiência anterior, claro que eu vou precisar do meu pai nos primeiros momentos para que ele possa me encaminhar para o caminho que seja o oposto daquele caminho que seria o mal. Você sabe que existem crianças que desde pequenas elas já têm determinadas inclinações, que a gente chama de vocação. Então o pai é o grande mestre orientador, porque a obra de Deus ela é pedagógica, ela é de ensino e aprendizagem. O pai de hoje foi o filho de ontem, o professor de hoje foi o aluno de ontem. É cíclico. Então ele precisa de uma orientação. Mas veja que tem uma fase na vida da criança que a mãe diz, esse menino não me obedece mais. Eu peço a ele para fazer determinadas coisas e ele já não faz. Mas isso não é um ato de rebeldia. É um processo de transformação, porque ele está saindo da heteronomia para a autonomia. É como se ela ensinasse os primeiros passos para você depois seguir andando. É por isso que é fundamental o papel dos pais na criação dos filhos, principalmente na fase inicial. Quando ele começa a desenvolver os seus valores e começa a provocar o seu processo de transformação, aí ele toma por si o seu próprio destino. E aí ele começa a fazer as escolhas. O bem e o mal vai estar ali sempre presente. Por quê? Porque o bem precisa do mal para trabalhar. E o mal precisa do bem como exemplo. Olha que coisa interessante, que é tão necessário na nossa vida. Então eu tenho dentro de mim o amor e o ódio, porque eu sou dividido, eu sou dicotômico. Qual dos dois para mim é o mais interessante? Claro que é o amor, porque o amor me faz voltar para o estado absoluto, que é o estado pleno da criação, é quando eu me identifico com Deus, é quando eu sinto Deus verdadeiramente em mim. Mas tem hora que eu não sei lidar só com o amor. Tem hora que eu vou para o lado sombrio da vida, por escolha minha, e vou buscar o ódio. Por isso que amor e ódio são coisas tão pertencentes e tão próximas. Você veja que quando numa relação de um amor, aquele amor doentio, aquele amor da aproximação, do complemento, da necessidade, quando esse amor se rompe, ele se transforma em ódio, que é o oposto verdadeiro. E ele diz assim, que é preciso a gente entender. E quando Jesus, naquela tarde, ele subiu naquele monte e proferiu as palavras que até hoje perpetuam, que é o Sermão da Montanha, as 8 bem-aventuranças, ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. Mas antes ele havia dito que o reino de Deus era obra divina no coração dos homens, então o reino dos céus é o que está dentro de mim. E bem-aventurados os pobres de espírito,
Porque o que significa ser pobre de espírito não é o pobre materialmente falando, não é aquele que não tem as posses do mundo material. O pobre de espírito é humilde. E ali ele dava o primeiro sinal desse amor. Pobre de espírito. Mas ele também fala de uma coisa muito interessante logo a seguir, que ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele quis dizer o seguinte: vocês vão chorar. Ninguém aqui vive sem chorar. E não é o choro, senão da tristeza, da perda, do sofrimento. É esse o choro. Porque a vida nos impõe a isto. Temos que passar por essas provas, porque o mundo, ele foi criado para esse fim, até o momento da grande transição. É o mundo de provas e expiações. Prova é coisa complicada. Lembram-se da época de estudantes? Quando você ia fazer uma prova e não sabia da matéria, você ficava aflito. Alunos que entravam em convulsão se perturbavam. Mas veja que aquele aluno que sabia da matéria, ele se debruçava sobre a prova e tranquilamente ele fazia, entregava. Era o primeiro a entregar. São as provas da vida. É a experiência daquele jovem que nos procurou. E a gente tem que passar por isso. Quem de nós não passa pelo problema da perda, da doença, da decepção, da frustração, da traição? Tudo isso é prova, gente. Isso não tem o propósito de nos fazer sofrer, não. Isso é produto do amor. Porque o amor suporta tudo. A essência, a importância do amor é a superação. Uma pessoa que ama, ela aguenta a traição. Ela aguenta a mentira, a falsidade, porque ela é soberana a isso. Vocês querem um exemplo? O próprio Jesus. Jesus lidava com a mentira, com a traição, com a covardia, e ele sabia que tudo aquilo estava próximo dele, mas ele tinha uma coisa muito própria do amor: conviver sem se envolver. O amor, ele é assim. Ele convive, mas não se envolve. Porque ele é o amor. Ele é absoluto. E Jesus vai, em toda a sua proposta, subindo a montanha, mostrando cada uma das bem-aventuranças, as coisas pelas quais nós vamos passar em nome do amor, porque esse sermão foi um sermão chamado Sermão do Amor. Mas veja que ele não traz tanta coisa boa, não. Ele traz coisas boas e coisas ruins dentro do projeto, mas dizendo o seguinte: você pode. É a superação. E ele aqui diz: o amor é um impulso gerador da vida que nos impele ao bem, ao belo, ao digno e aquilo que consideramos ser o melhor. É uma escolha. É a vontade que nos impulsiona em direção do Criador dentro de nós mesmos. Enfim, é a descoberta da existência de um sentimento que transcende o desejo e a vontade. Veja como ele aqui é absolutamente coerente, né? Uma coisa que transcende o desejo e a vontade. O amor não é desejo, não é vontade. Eu desejo tanto encontrar uma pessoa na minha vida. E eu fico muitas vezes até um pouco triste quando alguns aqui ou algumas nos procuram e dizem assim: eu preciso encontrar o amor da minha vida. Isso é triste. Eu preciso encontrar o amor da minha vida. O amor da minha vida sou eu. Está em mim. Não vou procurar fora uma coisa que eu tenho dentro. Só precisa você mergulhar na sua essência. Veja que os gregos, eles tinham 4 tipos de amores. Eu acho fantástico essa observação e essa definição dada por ele, porque ele traz assim, como sendo uma coisa muito própria da nossa realidade. Ele fala do amor eros, que é o amor apaixonado ou romântico, associado ao desejo e à atração física. Esse é o amor mais comum que a gente com ele convive. O desejo, a paixão. Porque quando o garoto ele encontra a garota, cada um procura no outro aquilo que lhe faz bem. Ele quer a mocinha bonitinha, ele faz toda uma
uma observação detalhada, ela faz a mesma coisa com ele, né? E ali eles começam trocando sentimentos, afetos, um relacionamento que com certeza vai se formando de maneira mais consolidada à medida que eles vão se conhecendo. Será que isso é amor? Será que isso tem uma força muito grande? Lógico que isso pode ser a prenúncia de uma história, de uma relação. A gente não pode menosprezar isso porque é da natureza humana. Nós gostamos do que é belo. Ela quer o garoto mais bonito, o malhado. Ele quer a garota mais bonita. Isso a gente viu e a gente viveu isso. Mas será que é isso? Será que esse amor eros, que quando a gente acrescenta mais uma coisa, vem a parte erótica? O amor que eu dou tanto quanto eu recebo? O amor que me convém, que me completa, que me satisfaz, como se fosse aquela comida que eu tanto queria comer? Aí vem o amor filia. Esse amor é o amor fraternal, é o amor da amizade. E nós temos esse amor muito consolidado em nossa vida. Ele envolve lealdade, confiança e afeto mútuo. Então nós também temos esse amor. Quantos amigos nós temos e amamos, né? Temos um amor por ele, aquele amigo que nas horas que a gente tanto precisa ele chega, aquelas pessoas que a gente tem uma certa intimidade. E há uma coisa interessante, e não sei se vocês já perceberam, muitas vezes a gente gosta mais de um amigo que de um irmão. Ah, mas eu gosto muito mais desse amigo do que meu próprio irmão. É da experiência humana, gente. Não há nenhuma condenação nisso. Nós somos irmãos em todo o contexto. A experiência é que diverge de um para com o outro. Eu estou dentro de uma experiência, você está dentro de outra. Então esse amor filho é um amor muito importante. É o amor da fraternidade. Agora eu pergunto, nós somos fraternos? Não. Nós temos um mundo muito dividido, cheio de preconceitos, cheio de contextualizações que nos afastam do outro. Será que o pobre vive tão bem com o rico? Será que a minha cor é tão aceita como é a cor do outro? Aí vem a reencarnação, perfeita. Diz assim, nessa você está de um jeito, na outra você vem de outro jeito. E talvez você venha do jeito que você mais condenou nessa. Ela faz você fazer isso, ou viver isso. Um encontro com a realidade que eu mesmo criei. Porque, como ele dizia, é dano que se recebe. E eles não entendem, eles não aceitam a reencarnação porque eles acham que há uma eternidade para as coisas que se perpetuam, que não são verdadeiras. Ah, se eu fui uma pessoa boa, eu vou para o céu e lá eu ficarei eternamente, nas mãos ou nos braços de Deus, vivendo toda a sua contemplação. Não é isso. Deus não trabalha com esses afins. Quando eu morrer, se é que eu morra, eu vou continuar uma história que já começou há tanto tempo e vou continuar lá onde eu estiver. Não importa se eu estou aqui ou ali. Então, meus amigos daqui vão ser meus amigos de lá. Porque a amizade, como a prenúncia de um amor, ela não morre. Como é bom a gente encontrar um amigo que a gente viu há tanto tempo. Aconteceu um fato interessante comigo, eu estava no centro da cidade, e quando eu olhei um rapaz cadeirante, ele estava no sacrifício para querer atravessar a rua, mas ele sozinho na cadeira de roda, ele tinha medo de... Porque os carros, como nós sabemos, eles não respeitam, mais uma contextualização a ser mostrada, não aceitam e não respeitam as faixas de pedestre. No Brasil a gente tem isso. E eu saí, e de costa, eu segurei a cadeira dele e pedi a ele para ajudá-lo, ele aceitou. E quando eu cheguei do outro lado, esse rapaz era um grande amigo meu. Estava com a perna amputada, nós éramos jogadores de futebol. E eu era fã dele, achava lindo ele jogar bola. E de repente eu me encontro numa situação como essa. Mas foi uma manhã maravilhosa, nós passamos quase uma hora conversando
sobre o nosso passado, a nossa infância, a nossa adolescência, os momentos alegres. É esse amor que ele fala, que não morre. Aí tem o amor estorgé, que é o amor familiar, o natural, como carinho entre pais e filhos. Esse amor ele tem uma importância muito grande, mas ele é um amor que não tem sido tão visto como deveria, porque, segundo a ciência moderna, os socialistas, os humanistas, eles estão dizendo que o mundo está entrando na era do indivíduo, da individuação. Não está mais existindo o que existia como estrutura de família, uma interação entre pais e filhos. Os filhos, eles amadurecem rapidamente e deixam de seguir, como nós dissemos, de forma heterogênea ou de forma que o pai se coloca na condição de um orientador, e aí ele já não quer mais receber essa informação, essa orientação, e muitas vezes ele dá seu grito de liberdade de forma antecipada e vai viver uma vida que só Deus sabe como, porque não existe mais, não está existindo em grande parte essa grande afinidade, essa grande necessidade entre pais e filhos viverem. As mães, elas modificaram radicalmente seu perfil de mãe. Hoje elas precisam trabalhar, já não são mais tão presas ao lar, na condição de criar e cuidar dos filhos. E, consequentemente, isso faz com que eles percam essa necessidade que eles têm de ter essa orientação inicial. Então, esse amor ele fica um pouco a desejar. Consequentemente, isso vai contribuir de forma muito negativa para o futuro desse espírito que precisa, numa experiência como essa, evoluir, porque o nosso projeto é evoluir. E a evolução é em busca do amor. Nós precisamos entender que todos nós somos condenados a uma condição de sermos felizes. Para isso nós estamos aqui. Mas Allan Kardec foi muito bem sucedido, né? Muito feliz quando ele disse que a felicidade é aposto necessário, porém com a consciência tranquila. Posse do necessário. Será que a gente vive em função disso? Será que a gente se limita a ter apenas a posse do necessário com a consciência tranquila? Ou estamos sempre buscando mais? Sempre mais, mais e mais, deixando de lado aquilo que é fundamental, que é a nossa essência. E aí vem esse amor que talvez seja a necessidade de todos nós, porque só existia um homem aqui na Terra que nos deu a prova desse amor, que foi Jesus, o chamado amor incondicional, o amor ágape. Então, é um amor que busca tudo sem querer proveito próprio. É um amor que se dá sem esperar algo em troca. E é esse amor que a gente está precisando desenvolver. Então, com certeza, quando a gente daqui partir, talvez seja aquilo que a gente mais vá sentir falta, é de ter trabalhado melhor por esse amor incondicional. Esse amor que nós estamos aqui vivendo e até o momento presente ainda está muito distante de nós. Jesus, sim, ele amou incondicionalmente, porque ele, em nenhum momento ele julgou, porque o amor não julga. O amor simplesmente é o amor. Ele é superior a tudo e a todos, em todos os momentos, em todo instante. Então, com certeza, nós estamos aqui ainda no processo da nossa evolução, em passos lentos para chegarmos a esse amor. Segundo os Espíritos, é preciso centenas de reencarnações para o Espírito aprender a perdoar. A perdoar. Um sentimento apenas. E nós não aprendemos a perdoar. Nós não sabemos ainda lidar com o perdão. Nós até dizemos que perdoamos, mas por dentro a gente não perdoa. O mal que você me fez, eu tenho vontade que faça o mesmo com você. E assim a gente tem que entender
que com certeza é necessário que a gente dê esse passo. E muitas vezes esse amor ele é inconsciente. Ele não se pronuncia, ele não se manifesta de maneira que a gente possa entendê-lo. Tem coisas que a gente faz em nome do amor que a gente não esperava que fosse feito. Tem uma história muito bonitinha, que é a história da menina do vestidinho azul. Numa escola, numa invasão, um lugar muito pobre, a professora observava que todo dia chegava na sala de aula uma menininha, os olhos lindos, e tudo aparentava ela ser uma menina bonita, mas ela chegava muito suja, maltratada, por ser muito pobre, a mãe não cuidava. E ela ali sentava e a professora ficava ali a olhar, mas ela dizia, eu não posso interferir na vida pessoal dela, pode ser que a mãe não goste. E eu queria tanto ajudá-la, aí ela teve a ideia de, no aniversário daquela criança, ela dar de presente a ela um vestidinho azul. E nesse dia ela chamou a criança e disse, para que você vista o vestidinho, para que todas as suas colegas vejam, eu vou dar um banho em você. E deu um banho nela na escola, penteou o cabelo dela, ajeitou todinho e vestiu. E essa criança se transformou em outra criança. E todas ficaram admiradas, percebendo que ali existia uma beleza que estava escondida pelo descuido que tinham para com ela. Isso acontece muito na vida da gente. Muitas vezes a gente está tão descuidado da gente, que a gente não percebe coisas que a gente tem e a gente é. E aquela criança ficou tão bonita. E todos ali admiraram. E quando ela chega em casa, a mãe não reconhece a filha. Meu Deus, é minha filha. O que foi que aconteceu? Que milagre é esse? Eu não sabia que eu tinha uma filhinha tão bonita. Ah, não, você não vai tirar o vestido, vai esperar seu pai chegar, para ele ver o que eu estou vendo. E aí, o pai chegou e ficou entusiasmado, ficou admirado com a beleza da filha. Aí disse a mãe, ela tomou um banho e vestiu o vestido. Ele disse, ah, não. Ela agora vai ter que tomar um banho todo dia. Como eu sou pedreiro, vou arrumar material, vou construir um banheiro no barraco. E construir um banheiro no barraco, para todos os dias de manhã ela tomar um banhozinho dela para ir para a escola. O vizinho viu isso, olha, se a filha dele ficou bonita porque toma banho de manhã, por que eu não posso também dar banho na minha filha? E cada barraco foi construindo um banheiro. E as crianças foram se modificando. E hoje o que era uma invasão é um bairro. Um bairro que tem casas, pessoas educadas, felizes, tudo graças a um vestidinho azul. Essa é a essência do amor. Uma boa noite a todos, muito obrigado.